Bom dia, irmãos. Bom dia. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês dividindo a palavra do Senhor. Eu gostaria de começar, como sempre, com uma oração que a gente possa desenvolver esse estudo. Senhor Deus Santo Poderoso, obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor separou para nós, Senhor. Um dia de descanso, Senhor, descanso da alma, Pai, para que nós possamos nos esquecer, descansar de todos os nossos problemas, dos nossos trabalhos, das nossas atribuições e possamos olhar, Senhor, para Ti e adorá-lo, Senhor, meditarmos na Sua palavra, conhecermos mais das Suas promessas, vermos, Senhor, que todas elas foram cumpridas, Senhor, e que por isso nós podemos ter paz, Senhor, de que as promessas que também são confiadas a nós, Senhor, serão cumpridas, serão levadas a bom termo, e para que assim tenhamos confiança em Ti, Senhor, para que nos outros 6 dias em que estamos fazendo os nossos trabalhos, tocando a nossa vida, Senhor, nós possamos ter confiança, Senhor, de que a Sua soberania, de que a Sua graça está guiando, Senhor, todos os acontecimentos da nossa vida, Senhor. Nos dá a graça, Senhor, de que nesse momento de estudo nós possamos, quem sabe, Senhor, aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento da Sua palavra, Senhor, que apesar de mim, apesar de nós, Senhor, o Seu Espírito possa passar, Senhor, o conhecimento verdadeiro para os corações de todos nós, Senhor, para que possamos ter mais uma arma, mais uma ferramenta, Senhor, na nossa luta contra o pecado, na nossa vida, no dia a dia, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos vendo a pergunta 151, que fala dos fatores agravantes em relação aos pecados. Eu diria que, como a pergunta é dividida ali em três aspectos agravantes, nós estamos ali um pouco mais na metade do 2, nós estamos mais ou menos na metade ali desses aspectos agravantes em relação aos pecados, e já temos algum conhecimento bem consolidado. Primeiro nós vimos todos os 10 mandamentos até chegarmos aqui, questão da obediência, porque nós devemos obediência a Deus, como tudo isso se enquadra nessa questão dos mandamentos, do nosso lugar, da nossa relação com Deus, da nossa relação com o próximo. E eu queria gastar alguns minutos antes da gente continuar ali propriamente na pergunta e seguindo os comentários de Johannes, para que a gente relembrasse alguns conceitos e algumas coisas que a gente aprendeu um pouco atrás, para correlacionar isso com essas verdades que nós estamos estudando nesse momento, para que talvez a gente tenha um entendimento um pouco mais amplo do porquê isso, um entendimento mais abrangente dessas razões, e talvez isso, como a palavra de Deus estaria dividida entre os 10 mandamentos, quer dizer, primeiro, por que deve obedecer? Porque eu sou o Senhor que te criei, eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, mas não deixa de ter as razões anexas, como nós vemos no 5º mandamento, que fala para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor te dá. E então eu queria trazer algumas coisas que nós já estudamos antes, só para a gente correlacionar com essas verdades, e vou me utilizar aqui basicamente de uma analogia que o pastor tem feito com certa recorrência quando ele tem explicado essas questões, que ele tem falado muito o quê? Principalmente, salvo engano, em Provérbios, que assim como as leis da física, quando elas são, entre aspas, quebradas ou testadas, vem uma consequência em relação a isso, as leis morais de Deus, elas seguem também essa mesma lógica. Não exatamente na questão de assim como você quebra, se eu largar essa Bíblia aqui, ela vai cair nesse exato momento, porque a lei da gravidade vai jogá-la para o chão. A lei moral nem sempre é uma coisa tão imediata, mas a consequência necessariamente vem. E era justamente em cima dessa analogia que o nosso pastor usa que eu gostaria de trabalhar um pouco com os irmãos pelo seguinte: da mesma forma que as leis da física
elas têm uma coerência, uma estrutura lógica que mantém todo o cosmos, toda a nossa realidade material funcionando, a lei moral ela tem essa mesma função em regular a nossa vida, em como nós nos relacionamos com Deus, com a criação e com o próximo. Ela tem toda uma estrutura coerente, baseada em valores e, de certa forma, em certas hierarquias de valores e ordem, e que isso vai regular a forma com que nós lidamos com todas essas coisas à nossa volta, tanto Deus como a criação, como o próximo. E quando nós não seguimos essa estrutura, como o pastor tem falado, essas consequências vêm de uma forma ou de outra. E da mesma forma que até alguns estudos atrás, quando a gente falou da cosmovisão, eu fiz um resumo assim, muito breve de como a ciência moderna se desenvolveu a partir dessa ideia de que Deus é um único criador, que ele criou regras lógicas e coerentes, e a partir disso homens crentes passaram a estudar as leis que regem a natureza, buscando uniformidade, buscando coerência, buscando uma correlação lógica entre tudo isso, baseado principalmente na pessoa de Deus como Criador. Assim também os nossos teólogos e principalmente aqui a Confissão de Fé e o Catecismo Maior, que são uma teologia sistemática, buscaram fazer. Como nós também sabemos, a revelação ela é uma história contada. Então, numa história de alguns temas são abordados e depois eles são tratados de forma recorrente. Uma outra história, aquele mesmo tema, ele é abordado de uma forma diferente. E os teólogos resolveram sistematizar isso para que a gente pudesse entender a palavra de Deus de forma mais coerente, mais concisa, concentrando todos os elementos sobre determinado assunto de forma ordenada e lógica. Isso que é a teologia sistemática, é isso que o nosso catecismo buscou fazer e conseguiu fazer de forma muito proficiente. E aonde eu queria chegar com isso tudo? Essas razões agravantes, elas não são simplesmente razões soltas que ficaram na lei de forma aleatória. Isso é mais grave por causa disso e não se tem uma explicação lógica, coerente, sistemática para que a gente entenda isso como um todo. Tudo isso vem dentro de um certo escalonamento de valores e regras de importância. Se nós lembrarmos daquela pergunta que o fariseu fez a Jesus de qual era o resumo da lei, que ele estava perguntando ali, qual foi a resposta de Jesus? Qual é o centro da lei? Quais são os valores mais básicos que vão ordenar todas essas outras regras e esses outros princípios que a lei vem esmiuçando para nós? Então, quando Jesus responde ali que o resumo da lei era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele estava dando os valores centrais em cima dos quais toda a lei moral está sendo dividida, ela está sendo construída em cima disso. Por que o amar a Deus vem primeiro? Porque Deus ele é a autoridade maior desse sistema moral lógico, e se você não amar a Deus, você não vai conseguir amar o seu próximo como você deve amar, porque sem amar a Deus você não vai conhecer a lei de Deus, você não vai saber quem é Deus, você não vai saber o que ele requer de você e você não vai poder agir dessa forma com o seu irmão, buscando honrar a Deus e buscando seguir os ensinos dele. Então toda essa divisão ela é muito importante para que a gente consiga não só decorar quais são esses agravantes e a razão disso, mas quando a gente entende a razão que está por trás disso tudo, isso vem à nossa memória de forma mais rápida, e mesmo que a gente não lembre ou não conheça a regra específica daquele momento, a gente consegue racionalizar e tirar e entender o porquê e como a gente deve agir em determinadas situações. Então isso é uma questão que eu acho de certa importância. Vou fazer uma analogia aqui
grosseira, não me tenha como muito ousado, mas é mais ou menos o que Jesus, depois de passar muito tempo ensinando os discípulos, ele falou, o servo, ele não conhece a razão, ele não conhece o porquê que o seu Senhor está fazendo certas coisas. O amigo não, ele conhece, ele não só obedece porque Deus mandou, mas ele consegue entender o porquê que Deus fez todas essas coisas. E assim, eu faço uma espécie de brincadeira falando que a lei de Deus, a lei moral, é como se fosse o manual de instrução do Criador. É a forma mais concisa, é o caminho que a gente deve seguir para a gente viver de forma melhor, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida, para que a gente possa usufruir de todas as bênçãos que Deus nos deu de forma mais ampla, mais plena possível. E como a gente já comentou aqui, já ouviu outras vezes também, a lei de Deus, ela é a lei da vida, como diz Tiago, ela é a lei perfeita da liberdade. Então, isso nos diz que o contrário da lei de Deus é a morte. É simplesmente impossível que a gente consiga viver a total revelia da lei de Deus. Até o ímpio mais rebelde, inclusive o próprio Satanás, para que ele consiga fazer qualquer coisa contra a lei de Deus, ele precisa se utilizar desses preceitos para que ele consiga ter alguma eficiência, alguma vida, entre aspas, nesse intento, porque o contrário da lei de Deus é simplesmente o caos. No caos você não consegue realizar nenhum objetivo. Então, assim, é importante que a gente tenha em mente, de início, quando a gente pensa na lei de Deus como um todo, e nesses agravantes aqui em especial, que essa lei ela é feita, claro que o primeiro e mais importante, que é para honrar a Deus como Criador, como nosso Senhor e Salvador, primeiro como Criador, depois como Salvador, mas que ela é para o nosso bem. A gente não está aqui em conflito entre o nosso bem e honrar o nosso Deus, pelo contrário. A lei ela é feita justamente para nos proteger, para nos dar um caminho de prosperidade, de harmonia, de bênção, para que nós possamos desfrutar da vida que Deus nos deu de forma mais plena possível. E é com isso em mente que eu queria que a gente se aproximasse desses caráteres agravantes, porque isso é o caráter de Deus. Da mesma forma que Deus é gracioso no seu caráter, no seu âmago, como Ele é justo e todos esses atributos de Deus, todas as obras de Deus e principalmente a lei de Deus, que é um dos centros aqui da estrutura ética de como a gente vive, da forma com que a gente vive nesse mundo, e Deus nos criou para viver de uma determinada forma. Então, a única forma da gente cumprir o objetivo para o qual Deus nos criou e depois da queda para que Deus nos salvou, é justamente viver da forma que Ele quer que a gente viva. E essa forma, como todas as obras de Deus, ela é irradiada pelos atributos de Deus. Então você vai ver na lei de Deus a justiça, você vai ver de Deus a misericórdia, o amor. Então toda essa lei ela é voltada para que a gente obedeça a Deus, mas que a gente colha benefícios enquanto nós estamos obedecendo essa lei. Então essa questão das razões agravantes que tornam o pecado mais grave, ela é justamente voltada para a manutenção dessa ordem, dessa forma de vida, desse caminho que Deus estabeleceu para que nós andemos. Então, numa analogia grosseira, quanto mais a gente se afasta desse caminho, quanto mais longe desse modo de vida, digamos assim, mais longe dessa ordem, quanto mais a gente desafia essa estrutura ordenada que Deus criou para que a gente siga, mais grave isso vai se tornando. E mais prejuízo, mais sofrimento nós vamos tendo conforme a gente vai se afastando dessa ordem. Eu espero que isso vá ficando mais claro conforme a gente vá avançando aqui nas perguntas e nessa estrutura que os nossos teólogos montaram e que a gente vai seguir aqui no comentário.
Então, a pergunta 51 fala dos fatores agravantes, que tornam alguns pecados mais detestáveis que outros. A gente viu que a primeira fase, a primeira subdivisão dessa pergunta era em razão de quem cometia o pecado, e agora nessa segunda fase a gente está vendo contra quem esses pecados foram cometidos. Nosso pastor falou ali dos pecados cometidos contra Deus e foi ali até a parte do Espírito Santo. Eu vou pegar então da segunda parte que fala contra pessoas superiores e pessoas eminentes. Então é bom a gente ter essa estrutura em mente. Então, por que o pecado contra Deus ele é mais grave, o pecado diretamente contra Deus, como a gente viu na última aula? Porque Deus é o centro dessa estrutura. Deus é a coluna mestra que dá estrutura para toda essa estrutura que a gente deve viver e seguir. A partir do momento que você tira a coluna da estrutura, a estrutura naturalmente vai ruir. Então, por isso também que um dos primeiros pecados que foi falado ali é justamente o ateísmo. Hoje a gente não consegue ter uma visão tão clara quanto a isso, porque a palavra de Deus ela foi orientando a civilização de uma determinada forma, que hoje a gente já tem a ética, o padrão de tratamento com as outras pessoas, como a gente deve fazer o bem, como uma coisa de certa forma consolidada. Então, quando você vê um ateu querendo construir uma ordem lógica, ele parte do princípio de pressupostos éticos que já estão amalgamados na nossa civilização e que foram amalgamados pela palavra de Deus, e ele tenta justificar isso de outra forma. Então, por causa da influência de Deus, que ele nem percebe que ele tem, ele ainda busca ser ético em alguma coisa. Mas se você pegar numa lógica puramente estrita, não há nenhuma coerência em você ser ético, você ser um ateu preocupado em ética. Principalmente se você colocar como um ateu que acredita na evolução. Qual é a evolução? O mais adaptado vai sempre sobreviver, o mais forte vai engolir o mais fraco, isso vai fazer com que ele evolua. Se você pegar essa ordem lógica, não faz nenhum sentido você ser ético. O que faz sentido lógico é você falar, eu sou mais forte, eu vou atropelar todo mundo, eu vou fazer o que eu quero, ninguém vai me cobrar, ninguém vai fazer, não vou pagar nenhum preço quanto a isso. É simplesmente uma questão de até que ponto nós vamos acomodar a vontade de todo mundo para que todo mundo viva um pouco melhor, mas a ética em si, moralmente, ela não vai fazer sentido. Talvez eles não percebam isso, mas a verdade não tem um valor moral que justifique a ética. Então você não tem toda essa ordenação. Então a gente entrando aqui nesse primeiro aspecto do pecado contra os superiores, por que o pecado contra um superior ele é mais grave do que, digamos, o pecado contra uma pessoa que está na mesma estrutura de você? Como eu estava comentando, essa estrutura ela tem uma ordem lógica, ela é baseada em autoridade. Primeiro e superiormente a autoridade de Deus. Como nós também aprendemos em outras oportunidades, todas as autoridades humanas, elas são delegadas e são exercidas para ser exercidas de forma legítima, sempre amando e conforme a ordem, a orientação e a palavra de Deus. Então, essa estrutura hierárquica, ela é importantíssima para que você mantenha a ordem. Sem hierarquia, você não tem ordem. Então, a partir do momento quando há um desrespeito contra um superior, você está desafiando a hierarquia, você está desafiando essa estrutura lógica e você está começando a fazer com que o sistema vá ruindo, porque você não tem essa estrutura hierárquica que vai manter essa ordem de pé. E isso, talvez um exemplo muito óbvio que a gente esteja vendo hoje, são esses protestos que têm acontecido na América Latina e começou com o Chile. Até aqui na pergunta 8 do Catecismo, Johannes vai falar isso, a questão do respeito ao presidente, ao governante, de quem está ali na frente. Por quê? Porque quando acaba, se você chegar uma coisa, por isso que você vai tendo uma certa gradação. Se você está num nível de desrespeito à sua autoridade baixa,
Você pode ter algum tipo de problema, mas a ordem está mantida. Mas vai chegar um ponto que, se você não tiver mais respeito, se você não tiver deferência nenhuma com a autoridade do seu país, o que a ordem do país vai fazer? Vai acabar. Vai todo mundo para a rua, quebrar tudo, viver num completo caos. Você acha que alguém está vivendo bem no Chile no meio daquela confusão? Alguém está desfrutando da sua vida de forma plena? Alguém está aproveitando as benesses, as bênçãos de Deus, a vida, o fruto do seu trabalho de forma plena no meio desse caos? Claro que não. Justamente porque o respeito à autoridade chegou a um nível tão baixo que a desordem começou a crescer de forma que está beirando o caos. Então, esse digamos, a razão anexa que está aqui por trás desse agravante contra os superiores. Os superiores mantêm a ordem. Nós temos aqui na igreja o nosso pastor, que nos ensina, que é o responsável por dirigir os ensinos, com a ajuda dos presbíteros, que comanda toda a igreja. Se você chegar num ponto que você não tem respeito pelo seu pastor, não faz mais sentido. O que a gente vai estar fazendo aqui? A igreja, a nossa congregação, e assim, se você for colocando uma denominação, ou de certa forma, se for uma coisa geral, a igreja visível, tudo isso, a estrutura vai ruir, ela não vai se manter de pé, ela vai perder o seu sentido. Por quê? Porque essa ordem está baseada numa estrutura hierárquica. Tem uma pessoa separada por Deus, se for fiel, assim acreditamos. Se não for fiel, vai ser por Deus para trazer justiça, como nós já vimos em diversas oportunidades, que é separada por Deus para vir aqui nos dar direção, nos ensinar a palavra de Deus, ordenar a forma com que a gente vai cultuar, ordenar a forma com que a gente vai fazer nossas coisas. Se a gente começar a desafiar essa autoridade e perder o respeito por ela, cada um vai fazer o que quer. E como nós vamos viver? Um completo caos. A gente vai perder a nossa coerência. A gente vê isso, que não só denominações têm determinadas identidades, como certas igrejas locais, elas vão criando identidades. A forma com que a gente termina o nosso culto, por exemplo, não é uma questão de ser certo ou errado, mas foi uma direção do pastor que a gente cante a doxologia sempre no final de cada culto. Isso vai formando uma identidade que parte do quê? Da autoridade do pastor como liderança, como a pessoa responsável por estruturar o nosso culto, a nossa vivência como igreja. Ele foi delimitando essas coisas, e nós, como ovelhas que seguimos o nosso pastor, nós vamos cultuando dessa forma, da forma que o culto é estabelecido. Quando o Rodrigo está aqui dando o culto, ele segue a mesma liturgia, a mesma sistemática. Por quê? Porque é assim que nós fazemos aqui. Nós fazemos aqui porque... E a rebeldia é algo diferente do coração humano. A gente vê isso numa criança recém-nascida, 5 meses de idade, lutando contra a mãe. Ela não quer deixar ela tocar fralda. Ela quer fazer a vontade dela. Ela não quer se submeter à autoridade. Isso já está com quem já teve filhos, sabe que não tem, não tem isso. Vamos ver. A rebeldia é um traço do coração. Então, quando você vê a perversidade do mundo ao destruir a família, ele está dizendo que a criança não tem responsabilidade. Cada casal tem que fazer o que é, o pai e a mãe, ele tem que ser um facilitador, só tem que sustentar a criança, facilitar a vida dela, para que ela possa crescer e possa caminhar. Ele não é uma autoridade. No sentido estrito da palavra, que faz aquilo que é, né? Lógico, visão bem da criança. Quando você mata isso na família, você mata a família e mata isso na família, você acaba isso que você está falando. É um caos. A nossa sociedade hoje está um caos, porque os nossos jovens, eles querem estar se
posicionados ou não, acho que é muito bom. Fazer o que quer. E é para isso que ela veio. Então, nossa relação é com Deus, é dela, com a natureza. E todos os mandamentos eles vão refletir com algo que mora dentro do nosso coração, desde a nascente. Por isso, se não houvesse pecado, se isso não fosse algo inato a nós, não precisava do mandamento. Mas seríamos como Adão, que naturalmente seguiu a lei de Deus, não é pecado. Escolher não pecar. Mas no nosso caso, não. Desde que nascemos, a rebeldia, primeiro contra Deus, segundo contra nossos pais, que é a primeira manifestação de autoridade da nossa vida. E aí você tem professor, conversa com a Eve, sobre os alunos na passada deles, e não respeitou a autoridade. E aí depois vai agravando, né? Você depois tem a polícia, você tem a autoridade constituída, o juiz, o presidente, o prefeito, não vai respeitar. Então a gente tem que lutar contra isso. Lutar contra esse modelo que o mundo impõe. Não, exatamente, assim, você adiantou justamente aonde eu ia chegar pelo seguinte, porque são as três estruturas de poder, de hierarquia, que de grosso modo organiza a vida humana. Nós temos o Estado, organizando a vida comum em geral, a Igreja, que é uma outra estrutura de poder que vai exercer esse poder de forma eclesiástica, e a família, que é o centro disso. E aí é justamente onde o Rodrigo chegou, que era onde eu ia passar aqui para os próximos comentários, que é justamente o quê? A família, ela é o berço da onde a gente aprende a respeitar essas autoridades. Não é à toa que o quinto mandamento, quando ele vai falar das autoridades, ele escolhe justamente os pais para representar todas as autoridades. Porque a família, ela é o berço, é onde nós aprendemos o que é autoridade, nós aprendemos a respeitar as autoridades. Por isso que o nosso pastor, quando fala de família, fala de criação de filhos aqui, insiste tanto nisso, porque a grande importância da disciplina também para o aspecto espiritual. Porque quando você é treinado a se dobrar diante de uma autoridade, você é ensinado e você consegue perceber depois com o tempo que essa autoridade ela quer o seu bem, mesmo quando você não está entendendo o que está acontecendo, aquilo ali em tese é o melhor para você, ou pelo menos aquela pessoa acredita firmemente no coração dela que esse é o melhor para você e ela tem mais experiência e mais capacidade e tem o chamado de Deus de tomar essa decisão do que é melhor ou não para você. Isso vai ser replicado nas outras esferas quando você for se relacionar de forma geral. Então, quando Deus vai e faz um determinado tipo de julgamento, chama à ordem um determinado pecado, a pessoa que foi treinada a fazer isso, ela vai ter muito mais facilidade de não endurecer o coração do que uma pessoa que não foi treinada nisso. Ela era acostumada a se rebelar contra as ordens, ela era acostumada a ser indisciplinada, a ser desobediente. Isso vai se refletir na forma com que ela vai lidar, principalmente com Deus, o aspecto espiritual, que é o mais importante. Até voltar aqui um instante para dentro dessa estrutura lógica que eu comentei, que eu esqueci de fazer uma observação, que também é o quê? Dentro dessa hierarquia de valores, nós temos que sempre os princípios espirituais e de salvação, eles são mais importantes do que aspectos puramente materiais. Então, isso também é um dos motivos de que o pecado feito diretamente a Deus sejam mais graves, onde você vai tratar ali dos agravantes. Um pecado feito contra a alma de uma pessoa, ela vai ser sempre mais grave do que um pecado feito contra um bem ou contra um desfrute de natureza mais material, mais mundana. Então, tudo isso está dentro dessa estrutura. Então, a família ela tem essa importância central. Por quê? Porque a forma com que você vai lidar com a primeira autoridade que você... Porque o que acontece? A nossa vida, a gente tem certas dinâmicas, e a gente vê isso em diversos tipos de relacionamento. Quando aquele negócio, você chega num emprego novo, você chega todo recatado, quietinho, e depois você vai pegando
a forma como aquele ambiente funciona, como as pessoas lidam ali, e você vai ficando mais à vontade e aquela relação cria uma dinâmica. Se na metade do caminho o teu chefe, se depois de 3 anos que você está trabalhando lá, teu chefe tenta mudar a forma com que você faz alguma coisa, toda a equipe já tem uma certa resistência àquilo. Não, mas espera aí, a gente criou uma dinâmica, a gente faz as coisas dessa forma. Por que você está agora mudando? A gente está na nossa zona de conforto, a gente já aprendeu a fazer. Isso é da nossa natureza humana. Então, a dinâmica que a gente tem ali da nossa família, como a gente lida com nossos pais, isso vai se refletir na forma com que a gente lida com o nosso chefe, da forma que a gente lida com Deus, da forma que a gente lida com o nosso pastor, da forma que a gente lida com todas as autoridades que vão estar em volta. Por quê? Porque nós vamos reconhecer que esse é o padrão de comportamento que a gente tem diante de uma autoridade. Sempre foi assim. Às vezes isso não é uma coisa racional que você se dê conta, mas quando você vai ver, você já agiu daquela forma. Aquilo foi impresso no seu âmago, a forma com que você lida com a autoridade ficou ali estabelecida. Então pode ser no aspecto profissional, você se preparou, você tem uma noção que você vai ter que lidar de forma mais tranquila, você vai ter que se conter mais no ambiente de trabalho, pode ser, dependendo de como você lida com a sua vida profissional, você pode conseguir conter mais isso em determinados lugares. Isso, claro, que é temperado, mas o aspecto básico, aquela dinâmica, o seu primeiro impulso vai ser lidar isso, seguir esse impulso de lidar com essas autoridades da mesma forma que você lidava com seus pais. E aí, claro que isso vai sendo modulado de forma que você vai tendo mais experiência. Eu vou até adiantar, isso é uma outra coisa que a gente vai ver com mais detalhe, que a próxima pergunta, o próximo tópico é pessoas, por que é pior a gente pecar contra pessoas que são mais próximas de nós? E aí tem diversas questões que o Randy, mas assim, pro ponto que eu estou tratando agora, o que tem? Quando, por exemplo, pai e filho, o pai vai ser sempre pai, vai ser sempre filho. Às vezes o relacionamento pode ficar tão deteriorado que um pai e filho possam não se falar, cada um vai para o seu lado, mas em regra, pais e filhos que moram na mesma casa, você pode brigar, você vai ficar chateado, você vai ficar revoltado, mas você não pode romper essa relação. A relação pai e filho vai continuar, ela pode ficar estremecida durante um tempo, mas aquela relação vai se manter. Agora, se é uma pessoa que você não conhece, que você não tem nenhuma relação mais forte, se você agir da mesma forma, aquela pessoa simplesmente vai virar as costas e nunca mais vai falar com você. Então, a gente tende a se policiar e reter mais determinados impulsos da forma com que a gente lida com outras pessoas, quando a gente lida com desconhecido. Por quê? Porque se eu fizer o que eu faço com a minha mãe, com meu pai, com uma pessoa que mal me conhece, ela simplesmente vai virar as costas e nunca mais vai falar comigo. Mas quando a relação ela é mais firme, você não tem esse medo de quebrar a relação, você acaba abusando dessa relação. Então o que acontece? Você profissionalmente você vai modular um pouco. Claro que você não vai seguir isso de forma estrita e exatamente igual, mas isso vai ser um guia importante. Então, essa obediência dos filhos aos pais, ela é imprescindível para que a ordem de toda a nossa sociedade seja mantida. E assim, a gente pode ver, a gente vive uma época muito complicada, onde muitos filhos, assim, a gente ouve histórias de filhos já mataram pais, xingam, agridem seus pais. E é apenas um exemplo bobo, não é o centro do que a gente está tratando aqui, mas você pergunta, você já viu alguma pessoa que agride, que xingue, que não demonstra, que deboche, que não tenha o menor respeito pelos seus pais, conseguir, dentro da sociedade, conseguir ter algum papel realmente relevante, conseguir ser bom em alguma coisa, se destacar como profissional, se destacar como pai, se destacar como chefe de Estado, se destacar como um pastor? Não é à toa que a palavra de Deus diz que quando você vai escolher um líder, a primeira coisa que você faz é o quê?
olha para a família. Você não tem mais como olhar para um homem feito, como ele lidava com seus pais, mas isso vai se refletir em como ele faz que os filhos lidem com ele. Então, a família, como já diziam, né, os filósofos até secularmente, que a família é a alma máter da sociedade. Ela vai ser uma mini sociedade e a forma com que a gente vive em família vai ordenar como a gente vai viver em sociedade. Só pegando o gancho que a primeira parte da ciência que eu estou indo, ele explica por que o pecado é uma coisa vil. E eu acho que nessa situação também, quando a gente olha para a questão dos superiores, e que principalmente a gente, né, que conhece essa estrutura por trás das coisas, é saber que os superiores têm esse ônus, tem um ônus que eles carregam, apesar de estarem numa posição de autoridade, terem alguns benefícios, eles têm um ônus de ter essa autoridade proveniente de Deus. E assim, é muito complicado, principalmente a gente crente, não tem essa visão, essa ótica quando a gente lida com as coisas. Porque assim, quando você está dentro dessa estrutura, você está cometendo o pecado contra o seu superior, mas assim, você está culpando o pecado contra a soberania de Deus, você está demonstrando que você está querendo cumprir a autoridade de Deus. Por exemplo, como bem você falou do Chile, quando você se levanta como presidente ou algo assim, você está mostrando que Deus não soube colocar a melhor pessoa ou não soube selecionar a pessoa mais preparada e tal. Então, acho que isso é uma coisa muito importante que a gente, como crente, muitas vezes não analisa nas nossas relações. Até mesmo a questão do chefe, às vezes tem um chefe que é mais chato, que fica em cima de você, te controlando e tal. E assim, só um segundo comentário, agora nessa questão do que você falou, essa questão da família é tão importante, o jeito que você age dentro da família e tal, até para a formação dos superiores. Se você for pensar, quando a gente escolhe presbíteros, diáconos e tal, uma das coisas que é analisada é isso. Não só o jeito que você, como uma possível diácono, pastor, presbítero, trata a sua família, mas também como a sua família reage à sua autoridade. Então, se seus filhos te respeitam, se sua esposa é submissa. Então, assim, essa questão da autoridade, do pecado contra a autoridade, tem toda essa estrutura já pensada por Deus, e a gente, como cristão, por mais que a gente não tenha esse olhar cauteloso do mundo, a gente teria que ver isso como muito mais agravante, principalmente quando a gente lida com a nossa autoridade, não só as mais distantes, o prefeito, o presidente, mas também dentro da família, do trabalho, no aspecto do dia a dia. Exatamente. Então, assim, eu queria pedir para os irmãos abrirem em Isaías 3:5, por favor. E se alguém já puder adiantar aí Números 12, de 6 a 9, para que nós leamos depois, eu agradeço. Números 12, de 6 a 9. E agora a gente vai ler Isaías 3:5. Aqui o verso 5 do capítulo 3 de Isaías, ele está dentro de um contexto ali onde Deus está tratando como o povo e está falando como ele vai lidar, qual vai ser a forma com que ele vai purificar o pecado, ou entregar essas pessoas aos pecados dele. E o 3:5 diz assim: entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Se a gente pegar aqui desde o início, Deus fala o quê? Eu vou tirar o apoio e o sustento de Judá. Já que vocês querem ser rebeldes contra mim, o que eu vou fazer? Já que vocês estão se rebelando contra a autoridade máxima desse sistema com o qual vocês se beneficiam,
o sistema em cima do qual vocês ganharam uma terra, com que vocês ganharam uma estrutura ética, inclusive jurídica, que os outros povos, como diz lá em Deuteronômio 4, iam olhar, iam invejar, iam falar, nossa, que nação é essa que tem um Deus tão justo que estrutura tudo isso de forma tão justa que essa sociedade é muito melhor do que a nossa. Essa é um pouco a ideia ali. Então, por que Deus chega? Já que vocês estão se rebelando contra mim, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o sustento de pão, todo o sustento de água, eu vou tirar o sustento e o apoio de Judá. E como foi a forma que Deus falou aqui que ia tirar o sustento e o apoio daquela sociedade? Removendo seus líderes, fazendo com que essa estrutura hierárquica fosse quebrada e que, como ele diz, o jovem se voltasse contra o ancião, o vil se voltasse contra o nobre. Ele vai tirar o guerreiro, vai tirar o juiz, o profeta, o ancião, o capitão de 50, o respeitável. Ou seja, a estrutura, ele ia fazer com que esses líderes se enfraquecessem e entregar o povo à sua rebeldia. Esse povo ia se rebelar contra essas autoridades e aquela sociedade que era bem estruturada e que foi idealizada para ser invejada pelos outros povos ia ruir e ia viver em caos. Por quê? Em consequência do pecado e da rebeldia deles para com Deus e com a sua lei. Então aqui esse texto ele deixa muito claro como essa questão da liderança é importante para que a gente mantenha a ordem, para que a gente mantenha uma estrutura que permita que a gente desfrute a nossa vida dada por Deus, os nossos bens, os frutos do nosso trabalho, a nossa família, todas as bênçãos que Deus nos dá de forma plena. Depende do quê? Dessa ordem e dessa estrutura hierárquica. E a partir do momento que isso se quebra, isso vai se tornar o caos. E você lê, Alexandre? Vi que você abriu números. É de 6 a 10, né? Isso, pode ser. Então disse: ouve agora as minhas palavras, se entre vós há profetas, eu, o Senhor, em visão a ele, e faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então, esse texto ele deixa também de forma bem clara, não é à toa que ele foi destacado ali no catecismo para provar esse ponto. E isso até, esse texto trata também de uma questão interessante dentro dessa estrutura hierárquica, que é justamente essa questão do respeito à ordem. Tem diversos graus de hierarquia. O que Arão e Miriam fizeram? Mas peraí, Deus também não fala para a gente? Eu também não sou profeta? Por que a nossa relação com Deus tem que ficar única, extremamente dependendo de Moisés? Eu também sou profeta. Então, eu também tenho esse direito, também gozo dessa autoridade, entre aspas, que Moisés tem. E o que Deus claramente fala para eles ali, levando para esse contexto que nós estamos estudando hoje? Não. A sua autoridade é uma. A autoridade de Moisés é outro nível. Eu falo com você através de sonhos. Você tem uma certa relação. Você pode estar mais próximo de mim do que o povo, mas você ainda tem uma distância. Com Moisés, não. Com Moisés eu falo face a face. Moisés vê a minha forma. Vocês não estão respeitando
essa posição de autoridade o benefício que eu estou dando de Moisés. Porque se você acha que você tem condição de guiar o povo porque você está um pouco mais próximo de mim, por que você não está percebendo que Moisés é o mais autorizado para guiar o povo? Por quê? Porque ele está muito mais próximo de mim do que vocês estão. Eu falo com ele face a face. A autoridade que ele tem. Então, eles, por se julgarem autoridades e achar que por isso eles tinham determinado direito, eles, mais do que ninguém, deveriam reconhecer que Moisés tinha muito mais autoridade que eles e que eles deveriam ter essa deferência, esse respeito por Moisés. E mais uma vez isso coloca nessa ordem. Se aquelas pessoas se rebelam contra Moisés, o que ia acontecer ali no arraial do povo de Deus? Você ia se dividir entre o grupo de Moisés, entre o grupo de Arão, e o povo de Deus ia entrar num caos, numa total ausência de ordem. Por causa de quê? De uma quebra de hierarquia, que vai sempre, de alguma forma, atentar contra a ordem das coisas, contra a ordem que Deus estabeleceu para que essas coisas funcionem. E o último texto que eu queria ler, que eu, na verdade, deveria ter lido quando a gente estava falando da família, só para não deixar passar, Provérbios 30, 17. Esse texto mostra como Deus lida. Então, da mesma forma que quando Deus quer entregar uma nação ou uma estrutura aos seus pecados, ele vai tirando esses líderes. Quando Deus está abençoando uma nação, uma estrutura, o que Deus faz? Ele reforça a autoridade desses líderes. Então, quando Deus está abençoando uma sociedade, abençoando uma igreja, abençoando uma família, as pessoas que vão se voltar contra essas autoridades, elas serão exemplarmente punidas, para que a ordem se estabeleça, para que justamente essa ordem seja mantida e seja não só mantida como reforçada, a partir da frente, como Paulo também diz lá em Timóteo, que você vai servir de exemplo, a punição ali vai servir de exemplo. Então, quando Deus está abençoando uma estrutura, uma instituição hierarquicamente definida, as ações feitas contra essa liderança vão ser punidas justamente para que ele mantenha essa ordem, que as pessoas temam e não desafiem essa ordem. Por quê? Porque Deus está sustentando essa sociedade humana, seja de que natureza for, firme, justo, porque a partir do momento que ele entregar, ele vai fazer o contrário, ele vai tirar essa liderança. Isso é uma forma assim, até interessante da gente observar quando as coisas estão indo bem, quando as coisas não estão indo tão bem. Quando as lideranças começam a ruir, já é aquele sinal de levanta a orelha, fica atento, porque Deus está julgando esse povo, está julgando a sociedade. E ao contrário, às vezes pode ser uma coisa mais dolorida, mas quando alguém se levanta contra uma autoridade e o julgamento, a punição vem, como dizem, a cavalo, e a ordem é mantida, isso é uma segurança para o nosso coração de que Deus tem sustentado, de que Deus tem mantido essa ordem, tem abençoado esse povo, essa sociedade humana, mantendo essa estrutura ordenada. A gente tem visto uma certa estabilidade política no nosso país e a gente viu muito crente, supostamente, se levantando para a autoridade, falando mal da autoridade. Mais errado que estivesse já. A gente viu isso recentemente. Ex-presidente preso, mais um governador preso. Né? E você não vê na história do povo de Deus, a igreja, os crentes, isso ainda não acontece. Pelo contrário, a Escritura fala que nós devemos orar pela autoridade.
essa ideia de lutar contra a autoridade que é ímpia, né? Quando Paulo fala isso, nós devemos orar contra as autoridades, ele está falando do tempo de Roma, do tempo seminário, e matar os crentes. Né? E ele mesmo ia ser morto por isso aqui. Ele fala, nós devemos nos submeter às autoridades, e nós devemos orar pelos nossos crentes. Então quer dizer aprovar seu Deus, buscar de forma justa a reparação do seu. E nem é total passividade, mas existe uma forma Existe um limite para isso. Para que nós não devemos mandar. Né? Essas pessoas que eram perseguidas e morriam por causa do Evangelho por essa autoridade, eles se submetiam até a morte, quando não conseguiam fugir dessa situação. Né? Então, a gente tem que pensar muito bem quando nós nos engajamos politicamente, né? Se até que ponto eu não estou quebrando o mandamento ao reagir contra a autoridade. Né? Porque na nossa sociedade hoje, qual é a forma correta de reagir contra a autoridade? Tem os meios legais, você tem pessoas que trabalham para proibir esse tipo de coisa. Você não vota, porque a própria nossa sociedade do Estado. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser levado na onda das pessoas que estão se rebelando contra a autoridade, por mais que isso pareça justo, né? Então você não vai ter problema. E você está sabendo que Deus, como você falou, Deus está trazendo juízo sobre a nossa sociedade por todo o pecado, através de uma autoridade ruim, através de alguém que vai fazer mal à sociedade, para que a sociedade ela sofra por causa do seu pecado. Então a gente tem que saber olhar muito bem para essas coisas, para a gente não entrar enganado, ser fiel quebrando as coisas. Exatamente. Existem formas dentro da ordem de você demonstrar para as pessoas que você não está satisfeito com o caminho que a liderança tem tomado. E claro, e caso ela não se arrependa, a gente deve deixar isso para Deus. Eu acho que, puxando um pouco disso, entra aquela questão do admoestar mutuamente. Assim, existe, independente de ser superior ou não a gente, existe a nossa responsabilidade de apontar o erro, apontar o pecado e buscar que essa pessoa até se desenvolva a sua liderança e exerça ela de forma melhor, mais fiel. Como o Paulo diz para Timóteo, né? Quando você for tratar com autoridades, você vai falar com os mais velhos como se fosse seu pai, com as senhoras como se fosse sua mãe, e até com os irmãos mais jovens como se fossem seus irmãos. Então, assim, a própria Bíblia indica como você vai fazer isso, sem esquecer dessa autoridade, cobrar, ser assim, duro e exigente na questão da retidão, mas sendo respeitoso. Com deferência, com respeito. Exatamente. Então, Alexandre, você está com o catecismo aí? Não? Então... Não. É que o Alexandre gosta de ler, eu ia pedir para ele ler, mas eu leio aqui. Então eu vou ler aqui brevemente a pergunta 8, lá dos comentários de Johannes. Na verdade, geralmente agora, sem querer, eu inverti um pouco a ordem. Geralmente a gente lê primeiro o comentário e vai aprofundando. Agora a gente fez o contrário, mas só para não deixar passar isso completamente batido. Então ele diz: por que as ofensas contra as pessoas superiores e eminentes são particularmente sérias? Temos a obrigação especial de tratar algumas pessoas com honra e respeito. Por exemplo, aos filhos ordena-se que honrem os seus pais e é dever dos cidadãos honrar quem tem posição de autoridade no Estado. Semelhantemente, na palavra de Deus, ordena-se que as pessoas mais velhas sejam tratadas com honra e respeito. Onde houver a obrigação especial de honrar e respeitar, toda a transgressão disso tem de ser considerada como ofensa gravada. Assim, se falar mal de qualquer pessoa já é errado, pecado mais grave é falar mal do presidente do país ou de qualquer oficial do governo. Então, isso está ali arrematado dentro de tudo aquilo que a gente comentou. E só mais um exemplo assim, para a gente ver com que isso é sempre para o nosso bem. Por exemplo, tem uma regra básica que hoje tem sido muito quebrada na nossa sociedade, que é o quê? O respeito aos mais velhos.
Até da última vez que eu tive aqui na Juventude falando, eu falei um pouco sobre isso, da estrutura da nossa sociedade, como a questão tecnológica nos leva a uma situação onde a gente acha que tudo que é novo é melhor, que os velhos ficaram ultrapassados. E dentro dessa questão aqui do agravante, por quê? Porque o conselho de uma pessoa mais experiente pode te livrar de uma situação. Você está ali pressionado, você tem que tomar uma atitude, você não tem tanta experiência naquela situação, você vai conversar com uma pessoa mais idosa, mais experiente, ou seja profissionalmente mais experiente, com mais experiência de vida, dependendo do problema da situação que você esteja vivendo, você pode ganhar uma orientação útil que vai te ajudar a sair dessa situação de forma melhor, a ter menos problema, a se safar disso. E a partir do momento que a gente quebra, que a gente perde esse respeito pelos mais experientes, a gente vai quebrando essa cadeia de transferência de conhecimento. Então, alguns conhecimentos eles ficam perdidos na sociedade, porque isso não vai se passando, foi conhecimento que foi cunhado num aspecto específico, num contexto determinado, que de repente as pessoas não têm hoje, uma forma de visão, você olha para aquele problema por um ângulo diferente, e isso às vezes só um conselho, você está triste com uma determinada situação, uma pessoa que já passou por aquilo, você já tentou olhar isso de determinado ângulo, e aquilo conforta o seu coração, são coisas simples muitas vezes no dia a dia, que a experiência, que esse respeito aos superiores podem nos livrar de algum tipo de sofrimento, de problemas na nossa caminhada. E aí o próximo aspecto aqui que o catecismo trata são, depois dos eminentes, com quem especialmente nos relacionamos ou estamos comprometidos. Alguém poderia ler o Salmo 55, do verso 10 ao verso 14, por favor? Então você vê que nesse texto, o que Davi está falando ali? Ele estava confessando, estava lamentando seu sofrimento diante de Deus, colocando aquela situação que ele estava passando em oração e provavelmente em lágrimas diante de Deus. E o que Davi reforça ali? Que um fator agravante, um fator que deixava ele ainda mais triste com aquela situação, era que quem estava atacando ele, quem estava causando aquele sofrimento, quem estava se voltando contra ele, não eram pessoas que ele não tinha nenhuma intimidade, que ele não conhecia. Pelo contrário, eram pessoas que estavam próximas a ele, pessoas queridas, pessoas que eram apoio, provavelmente, à estrutura dele, que estavam se voltando contra ele. Então, vou ler aqui brevemente o comentário de Johannes, depois eu queria pontuar algumas questões nesse especial. Que devemos achar das transgressões cometidas contra os nossos semelhantes cristãos? As transgressões... É a pergunta 10. Tá. O que devemos achar das transgressões cometidas contra os nossos semelhantes cristãos? As transgressões cometidas contra os nossos semelhantes cristãos são especialmente graves diante de Deus. Não, peraí. Não, desculpa, é a pergunta 9, eu me enrolei, gente, desculpa. É porque a 9 começa aqui, eu fui direto para 10, desculpa. Porque é detestável um pecado contra quem especialmente nos relacionamos ou estamos comprometidos. Quanto mais próximos é o relacionamento com alguém, seja quem for, maior é a nossa obrigação de tratarmos essas pessoas com justiça e amor. Isso é verdade, não importa se é um relacionamento consanguíneo ou se é em algum vínculo social de qualquer outro tipo.
Temos o dever de tratar os nossos semelhantes com justiça e amor, mas especialmente aqueles que, pela providência de Deus, estão intimamente ligados a nós de um modo ou de outro. Essa verdade é muitas vezes desconsiderada. É comum as pessoas tratarem os estranhos melhor do que seus próprios familiares, mas não deveria ser assim. A família, as relações, os patrões ou empregados de alguém, etc., têm um direito especial à sua consideração. Transgredir contra eles é uma grave ofensa à vista de Deus. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar nesse especial é trazer mais uma aplicação disso que eu tenho falado aqui com certa insistência desde o início, que é a manutenção dessa ordem. O que acontece? Quando a gente pega contra as pessoas mais próximas, a gente tem às vezes uma visão equivocada que essa ordem, essa estrutura social, ela vem de cima para baixo. Vai ser presidente ou alguém que vai estruturando até que isso chegue no nosso mais íntimo, mas na verdade isso é o contrário. É uma família forte, que uma reunião de famílias fortes vão fazer uma igreja forte, a reunião de famílias ordeiras, trabalhadoras e honestas e retas que vão formar uma sociedade. Essa estrutura, ela vai sendo formada sempre de baixo para cima, das estruturas menores para as estruturas maiores. Então, muitas vezes, um dos aspectos que eu vejo, uma das razões para ser agravante, porque, um exemplo, quando a gente está passando por uma dificuldade, em quem que a gente vai buscar apoio? Quem que a gente vai buscar suporte? Quais são as primeiras pessoas que a gente busca se amparar quando a gente está com medo de cair ou que a gente está em sofrimento? São justamente as pessoas mais próximas. Então, quando esse tipo de pecado, quando alguma situação ela quebra essa relação, ou justamente como foi o caso de Davi, quando as pessoas mais íntimas pecam contra ele, o que você faz? Você está tirando essa estrutura de apoio mútuo que vai mantendo essa ordem igualmente organizada. Se no momento que você está mais fraco, quem deveria te sustentar te passa uma rasteira, você cai. Então, essa questão das pessoas que nós estamos especialmente relacionados, ela tem uma importância grande também para essa estrutura de manutenção da ordem, de manutenção da força, de manutenção do chamado de cada um cumprir a sua função. Isso é como se fosse uma rede de proteção que nos ampara para que essa ordem seja igualmente mantida. E talvez tenha uma outra questão assim, que eu também gostaria de pontuar, que é interessante nesse sentido, que é as pessoas que estão mais próximas são as que muitas vezes melhor conhecem o nosso caráter. É muito fácil a gente esconder certos aspectos do nosso caráter para a pessoa que a gente vê eventualmente, que a gente não está próximo, que você tem um contato muito, muito superior. E dentro disso, dessa facilidade, entre aspas, de você esconder determinadas características, também é muito fácil você se policiar na luta contra o seu pecado, para que você, por exemplo, se você tem uma luta com um pecado de ira, você vai ter mais facilidade de não se irar e explodir com uma pessoa que você tem pouco contato do que com seu cônjuge, do que com seu filho, do que com seu marido. Por quê? Porque aquela relação ela é constante, você vai conseguindo refrear aquilo até um certo momento, uma hora você não vai aguentar mais, você vai explodir. Então, esse agravante, ele tem uma consequência pior, porque quando você vai cometer esse pecado, você está mais uma vez atentando contra essa estrutura que vai manter essa ordem. Se você explode em ira contra o seu cônjuge, você pode, em determinada situação, você está colocando em risco a manutenção da sua família. E isso vai se expandindo para outras áreas. Se você tem um ataque de ira contra o seu patrão, provavelmente você vai ser demitido e a sua família vai ter dificuldade de manutenção. Então, todas essas questões fazem também com que a gente tenha uma luta mais intensa contra o pecado, seja mais difícil nos comprometer,
nos policiar, nos disciplinar, e a consequência disso é mais grave. Então, agora sim, desculpa, a pergunta 10, que era a última que eu programei aqui pra gente. Eu gostaria antes que alguém abrisse em Mateus 18, 5 a 6. Outra pessoa em Provérbios 6, 19. E uma outra em Mateus 12, 25. Quem puder ler, por favor. Quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, e crê em mim, melhor que fora, se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Acho que esse texto fala por si só, né? Não depende de grandes explicações. Sempre que o pecado cometido contra a alma de alguém, quando eu cometi, ou contra os santos de Deus, contra o catecismo está aqui, ele é sempre mais grave, porque nós estamos prejudicando os nossos irmãos, nós estamos prejudicando esse amálgama da ordem, como a gente comentou, os crentes como luz e sal. A partir do momento que a gente se volta contra os nossos irmãos, nós estamos enfraquecendo a própria igreja, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Provérbios 6, 19. Testemunha falsa e profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Tem outro texto também muito conhecido que Deus fala das coisas que ele aborrece, das coisas que ele odeia, é justamente semear contendas entre irmãos. E creio que um dos motivos disso, o ponto que eu queria me concentrar hoje, é esse texto de Mateus 12, 25. Claro, isso foi uma observação aqui que eu vou colocar, porque tinha a ver com esse contexto de ordem que eu quis trazer hoje. Não é exatamente esse o ponto ali central do texto, mas acho que a gente pode tirar esse aprendizado dele no assunto que estamos tratando hoje. 25. Jesus, porém, conhecendo isso, os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, isso também é um texto que deixa bem claro, o contexto ali era um pouco diferente da acusação dos fariseus contra Jesus, mas essa verdade sempre foi usada no seio da igreja para entender, para ser aplicada em diversas outras questões. Então, um dos motivos que eu acredito que o pecado contra os nossos irmãos em Cristo, ele é mais sério, é justamente por isso, porque quando um cristão, ele peca contra o outro cristão, quando semeia contenda entre irmãos, quando nós estamos plantando divisões no seio da igreja, o que a gente está fazendo é dividir a casa do Senhor. A gente está enfraquecendo o poder, a ação, a luz que a igreja deve irradiar para o mundo, que foi esse o objetivo, um dos objetivos de Deus na criação da igreja, a separação dos irmãos como sociedade, mostrar como se deve viver, mostrar como é bom seguir a lei e cumprir o propósito de Deus. Jesus, na oração sacerdotal, ele fala o quê? Que eu oro para que vocês sejam um, como eu sou com o Pai, para quê? Para que os homens vejam e reconheçam Deus. Então, a questão da união, o aspecto da união da igreja, ele é imprescindível para que a igreja possa cumprir os propósitos que Deus colocou para a igreja nessa terra. Então, quando nós semeamos contenda entre os irmãos, quando a gente planta divisão, quando a gente faz com que, quando a gente peca contra o irmão, de repente, se não houver um perdão, claro que tem uma série de ferramentas e de rede protetoras, porque a gente acaba pecando um contra os outros,
para que essas coisas possam ser mitigadas, mas você levando isso às últimas consequências, você pega contra o irmão, aí o irmão pega contra você não se arrependendo, aquilo vai criando uma divisão, vai criando um problema, isso vai dividindo a igreja de tal forma que aquela igreja vai acabar não subsistindo, o testemunho não vai ter o mesmo impacto, a igreja não vai conseguir cumprir as suas características, ela não vai conseguir espelhar Cristo. Por quê? Porque como Jesus disse na oração sacerdotal, ele era Cristo, ele tinha todo aquele poder na terra, por quê? Porque ele era um com o Pai. E isso na nossa realidade é que ele fala, eu sou a videira, vocês o ramo, se vocês não estiverem em mim, vocês não vão poder dar fruto. Então, quanto mais unido a gente tiver, mais os ramos vão estar ali enxertados na videira, mais os frutos vão nascer. Então, quanto mais divisão, conforme essas coisas forem causando pequenos problemas na igreja, isso vai ter uma gravidade, mas quanto mais isso for crescendo, ou a gravidade que tiver essa cisão, essa divisão, essa contenda no seio da igreja, mais grave isso vai se tornando. Por quê? Porque ela vai impedindo a igreja de cumprir o seu propósito, sendo um dos seus propósitos, de espelhar o poder de Deus, de atrair as pessoas, de que você possa ser um celeiro fértil para que um crente novo se desenvolva. Imagina, uma pessoa nova, recém-chegada na igreja, aí vê dois, até levando isso para outros aspectos agravantes que a gente já viu. Aí dois irmãos eminentes na igreja, presbítero brigando com presbítero, aquela confusão, aquela falta de harmonia, como que essa pessoa vai desenvolver a fé dela nesse ambiente? Como o incrédulo vai olhar para a igreja e vai falar, nossa, que luz, eu quero conhecer o Deus dessa pessoa, eu quero conhecer a autoridade máxima que dá estrutura a toda essa ordem maravilhosa que essas pessoas estão colhendo esse benefício. Isso não existe quando esses pecados são cometidos entre os irmãos. Então eu vou ler aqui a última pergunta para que a gente possa caminhar um pouco mais nesse sentido. Que devemos achar das transgressões cometidas contra os nossos semelhantes cristãos? As transgressões cometidas contra os nossos semelhantes cristãos são especialmente graves diante de Deus. Isso não se aplica apenas aos crentes da nossa igreja, mas qualquer um dos santos, como diz acertadamente o catecismo. Isto é, todos os crentes em Cristo são nossos irmãos nele, e têm direito à especial consideração de nossa parte. Uma ofensa contra qualquer um deles envolve um membro do corpo de Cristo ferindo a um outro membro do corpo de Cristo. Uma das estratégias mais eficazes de Satanás para impor obstáculos à causa de Deus aqui no mundo é a de incitar disputas e problemas entre os crentes. A Bíblia chama isso de contenda entre os irmãos, que é uma das coisas que Deus abomina. Então a gente vê, eu vou dar um exemplo aqui que talvez não seja o melhor exemplo, por diversas questões que são questões doutrinárias, a nossa divisão em denominações, por exemplo. Claro que a gente sabe que algumas vezes isso é importante, como Spurgeon disse num sermão, que união contra a verdade, na verdade ela é uma união contra Deus, é uma rebelião contra o Deus da verdade. Então não é que a gente deva buscar a união a todo custo, mas isso é apenas um exemplo para que a gente veja como isso é sério e grave, que dentro do possível, dentro da verdade, a gente deve buscar essa união. Uma das maiores acusações que nós escutamos dos incrédulos quando você fala de alguma coisa, você fala, por exemplo, a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, é aqui que a gente tem que basear a nossa vida. Qual é das primeiras coisas que você ouve do mundo? Nem vocês se chegam a uma conclusão. Cada um diz que a Bíblia diz que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que é uma confusão. Um diz que eu tenho que guardar o sábado, você vai dizer que eu tenho que guardar o domingo, o outro vai dizer que eu tenho que guardar dia nenhum. Cada dia diz uma coisa, nem vocês se entendem. Como que você quer vir dizer que essa é a verdade, essa é a forma com que eu tenho que viver? Isso enfraquece. Claro que a gente não pode sair se unindo em detrimento da verdade. E às vezes essa divisão é justa e infelizmente necessária. Mas isso é uma coisa que a gente deve pensar
E não é à toa que os teólogos sempre tiveram muita luta e muita discussão para separar quais são as diferenças que devem dividir e quais são as diferenças que não devem dividir. E mesmo entre as diferenças que devem dividir, até que ponto essas diferenças devem nos dividir. Então, por exemplo, quando você estiver diante de uma heresia, não tem jeito. Você não tem como compactuar com uma heresia. Isso precisa ser rechaçado. E se for necessário, uma determinada união vai ser quebrada em nome da defesa da verdade e da pureza da palavra de Deus. Então a heresia é um tipo de afronta à verdade que ela precisa muitas vezes causar desunião, porque você não pode se unir contra os rebeldes, você não vai se unir contra Deus, você se une pela causa de Deus. Mas aí você pode ver um outro tipo de divisão. Por exemplo, a divisão que existe entre batistas e presbiterianos. Vai falar, isso é uma divisão justa? De certa forma, sim. A gente não pode se organizar dentro de uma mesma estrutura eclesiástica com uma diferença tão importante na aplicação dos sacramentos. Você não tem como congregar na mesma, estar aqui reunidos, a gente está aqui na mesma igreja, sobre o mesmo pastor, um vai batizar seu filho, o outro não vai batizar, um vai fazer um culto de uma determinada forma, não vai. Como a gente falou, essas estruturas elas são criadas para ter uma ordem e para que a nossa adoração, para que a nossa vida cristã seja feita de forma ordenada. Então, essa é uma divisão que ela é de certa forma justa. Ela é uma diferença que ela de certa forma é justa que nos divida, mas ela nos divide até um determinado ponto. Eles vão se organizar numa estrutura eclesiástica diferente, porque eles não vão batizar seus filhos, nós vamos nos organizar aqui, mas eles são nossos irmãos. A gente pode ter um evento, um congresso, que nós nos reunamos, pregamos a palavra em comum, tomamos a ceia do Senhor junto, e possamos desfrutar de diversos aspectos de igualdade que nós temos com nossos irmãos batistas. Então isso vai nos dividir, de certo ponto sim, de outro ponto não. Então a gente precisa saber até onde que isso nos divide e o que nos une. O que nos une é maior. Por isso nós chamamos todos os batistas nossos irmãos em Cristo, nós cremos que eles vão estar na glória. A gente simplesmente precisa se organizar numa estrutura um pouco diferente, porque o nosso culto é um pouco distinto, e a nossa administração dos sacramentos é um pouco distinta. E tem certas diferenças que são permitidas ou são toleradas dentro de uma mesma estrutura eclesiástica. A nossa confissão, ela inclusive faz isso. Como eu comentei aqui no outro estudo nos jovens sobre confessionalidade, a confissão ela foi feita para ser o quê? O mínimo que se precisa para ter unidade eclesiástica, mas tem diversos pontos ali que não estão bem delimitados. Então, para que a gente consiga ter o mesmo tipo de culto, a mesma estrutura eclesiástica, para que as igrejas vão ter um conselho com presbíteros que vão ajudar o pastor, você tem toda aquela estrutura ali, é necessário, porque você vê o culto, você vai entender que o segundo mandamento é feito de certa forma. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo muito até simples, que existe uma discussão na igreja a respeito se a obediência ativa e passiva de Cristo é necessária para a justificação, ou só a obediência passiva quando ele vai e se entrega na cruz para sofrer pelos pecados. Os teólogos westminster fizeram uma cláusula propositalmente aberta para que os irmãos que acreditassem da mesma forma pudessem congregar na mesma igreja, estar dentro da mesma estrutura eclesiástica. Eles não fecharam isso ali. Por quê? Porque isso era uma divisão doutrinária que não devia causar cisão no corpo de Cristo. Nem uma cisão de expurgando o que não faz parte do corpo de Cristo para fora, nem uma cisão eclesiástica. Eles podiam conviver na mesma igreja, dentro da mesma estrutura eclesiástica, dentro da mesma ordem, com essa diferença. Por quê? Porque não era uma diferença que atentava contra aquela ordem estabelecida, contra aquela estrutura necessária para que aqueles irmãos tenham respeito um pelos outros, tenham respeito pelo pastor, para que o culto seja feito daquela forma. Então é uma coisa interessante que a gente possa ter na nossa mente esse ideal de união
de caminhar junto, tentando sempre meditar, deixar o mais claro possível na nossa mente o que deve nos dividir, o que não deve nos dividir, até que ponto certas coisas devem nos dividir, para que a gente possa, dentro do maior grau possível, se apresentar realmente como um corpo bem ajustado, como Paulo fala ali em Coríntios, para que a gente possa ter essa organização, crescer, que a gente possa dar honra aos membros mais fracos, para que a gente possa respeitar quem está em cima na estrutura, para que essa estrutura fique cada vez mais coesa, para que a gente possa ser cada vez mais efetivo no cumprimento do nosso chamado, se afiando, como foi falado na pregação, para que a gente possa sempre nutrir no nosso meio o ambiente mais saudável, mais propício ao nosso desenvolvimento na fé, à nossa caminhada cristã, para que a gente tenha toda essa estrutura de apoio, todos esses benefícios dessa ordem criada por Deus. Então, concluindo, é claro que como a gente vem aprendendo domingo após domingo, já foi falado diversas vezes, o motivo mais importante, primordial para que a gente obedeça a Deus, obedeça a lei de Deus, é porque Ele é Deus, Ele é soberano, como a estrutura, como a Bíblia vai dando os mandamentos. O que fala? Primeiro vem o quarto mandamento ainda no Éden: eu sou o Senhor teu Deus, eu te criei, eu criei tudo, eu criei os céus e a terra em 6 dias, no 7º eu descansei. Então por isso você vai honrar esse dia. Por quê? Porque eu sou criador, eu sou autoridade, eu sou soberano e eu estou falando, santifique esse dia. E aí você vai vendo as outras razões. Deus não simplesmente parou de trabalhar, Ele criou em 6 dias e Ele contemplou aquela beleza e Ele falou: eu vou deixar os meus filhos terem um tempo separado para que eles completem, para que eles possam contemplar a minha beleza e toda essa beleza da criação. Então isso foi estabelecido. Então é claro que o primeiro motivo para que você vai obedecer ao quarto mandamento, qualquer outro mandamento, é primeiro por quê? Porque Deus é criador, Ele é soberano e Ele tem autoridade para se exigir isso. Esse é sempre o princípio de autoridade. Mas por trás desses princípios de autoridade tem as diversas razões anexas, como a teologia da nossa confissão, do nosso catecismo fala, que podem nos incentivar, ou deveriam ao menos nos incentivar a ter essa consciência de que a gente não está lutando contra o nosso bem, muito pelo contrário, obedecer à lei de Deus é o nosso bem. O pecado tem consequências e tem consequências graves, e que esses pequenos detalhes que em toda uma estrutura eles são de certa forma irrelevantes para a nossa obediência a Deus, mas que a gente possa ter essa visão de que há diversos benefícios nessa obediência e que não só toda a estrutura da lei de Deus como em si, mas que essa estrutura dos agravantes apontam justamente para isso, para tentar minorar as consequências do nosso pecado, para que o pecado seja expurgado, para que a santidade, para que a ordem, para que essa estrutura seja mantida, entre diversos outros motivos, para o nosso bem-estar, para o nosso deleite, para o nosso desenvolvimento, e que isso nos incentive, possa ser mais um incentivo à nossa luta pela obediência à lei de Deus. Senhora Rodrigo, alguém quer falar mais alguma coisa, alguma dúvida, alguma questão? Eu sempre esqueço de perguntar isso. Vamos orar.